contrato terapêutico. Quais as possibilidades que a gente tem? Quais as vantagens e qual a necessidade que o psicólogo tem em fazer um contrato terapêutico? Fazer online tem diferença? Então, gente, vamos falar desse assunto hoje, que é um assunto que faz parte da nossa prática da psicologia. Então, vamos entender essa necessidade que a gente tem e as possibilidades que esse contrato traz para o decorrer do processo terapêutico. Toda relação, se a gente for parar para pensar, a gente faz um contrato, né? Só que esses contratos das nossas relações sociais, elas não são contratos explícitos, né? São contratos implícitos ali, né? Toda relação de namoro, relação de amizade, relação familiar, a gente sempre tem digamos, um contrato implícito ali, né? Agora, a gente fala assim, poxa, psicoterapia, contrato de trabalho, é uma relação que a gente fica um pouco temerosa e fica um pouco, assim, desconfortável, porque o processo terapêutico também tem a questão de uma relação de vínculo, é um vínculo terapêutico que se forma entre o paciente e o terapeuta, que é um vínculo mais humano, menos pragmático, menos empresarial. E aí, como dosar isso, né? Que é importante a gente entender qual é o papel de um e qual é o papel do outro, né? O vínculo por si só, o vínculo terapêutico, ele também acaba tendo algumas regras ali e algumas cláusulas implícitas de uma relação também, né? Agora, as cláusulas explícitas, elas estão no contrato. No contrato, gente, é muito importante a questão do sigilo. O sigilo é tão interessante que o sigilo é uma via de mão única, né? É uma via de mão única. É a gente que oferece esse sigilo, né? Que faz parte de uma atribuição do psicólogo. É um direito desse paciente saber e entender a questão do sigilo. E, gente, quando a gente fala de criança, por exemplo, esse sigilo continua, criança e adolescente. Mesmo que se tenha os pais ali, é importante que esses pais entendam que o sigilo é necessário e o sigilo é lei. O contrato a gente faz com os dois. Com os pais, a gente vai contratar, claro, as questões relacionadas a preço, ou seja, as questões mais pragmáticas com os pais. A gente vai contratar ali também, o que vai ter ali nesse contrato, é o preço. No caso dos pais, são os pais que pagam, são os pais que faltam. Por exemplo, não é a criança que faltou, são os pais que faltam. Então é importante que a gente contrate com os pais. Porém, com as crianças e com adolescentes, é importante que a gente faça um contrato. Aí com a criança e adolescente não tem necessidade de um contrato por escrito, né? Pode ser um contrato verbal, mas é importante também que se faça uma relação contratual mostrando também esse vínculo, claro, adaptando a linguagem de cada fase, né, de vida. Né, um contrato com a criança, a gente vai falar um pouco do segredo que a gente tem ali, que o papai e a mamãe não vai saber. A gente mostra nossas combinações também com a criança, com o adolescente, as possibilidades que eles têm também de direitos ali dentro. Outra coisa que a gente vai colocar no nosso contrato é a duração, né? É a duração do tempo de psicoterapia. Né? É muito importante, gente, que as pessoas não prometam tempo de psicoterapia para que aquela demanda, para que surja uma melhora. É impossível um terapeuta prometer uma coisa dessas, né? Então é muito importante que eles entendam que o tempo é limitado. A partir do momento que essa pessoa estiver em desenvolvimento, estiver em processo terapêutico desenvolvido, bem elaborado, aí sim essa pessoa vai vendo, a gente vai vendo junto com essa pessoa esse movimento de estender, de abrir um pouco mais as sessões, né? De fazer um pouco mais espaçados. A Verônica falou aqui, ó, percebi que o paciente gosta também de contrato firmado, dá mais credibilidade. O contrato firmado, e a gente é muito pragmático, né, o ser humano. Essa questão da gente firmar com papel, ele não é obrigatório no presencial, né? Depois a gente vai falar do online. No presencial, ele não é obrigatório. Mas a minha experiência traz mais resultado. Já fiz, no início da minha carreira, eu fazia contrato verbal apenas, né? E no decorrer do processo, eu via que acontecia com alguns pacientes, com muitos pacientes até, essa coisa de, esqueci, não lembro que você falou isso, não lembro que era assim, né? Então era mais difícil estabelecer essa relação, né, de combinação ali de início, né? E com o contrato por escrito, interessante, que eu nunca precisei ir lá no contrato e falar, olha, foi isso aqui que a gente combinou. Nunca precisei falar isso, está lá no contrato. Né? Então, acho que o contrato por escrito, ele traz essa maior segurança aí. Outra coisa que a gente precisa
ter dentro do nosso contrato é a questão relacionada ao local, onde, quando, né, as horas, né, e o tempo também da psicoterapia, né? Que a psicoterapia, eu costumo sempre colocar que é 50 minutos. Eu não coloco de 50 minutos a 1 hora, não. 50 minutos a psicoterapia. Eu posso dar uma relevância aí, né, até 1 hora, caso eu necessite, né? E eu posso também estender, caso eu necessite dessa extensão, né? Desse tempo a mais aí, às vezes no primeiro momento, onde a gente quer fazer uma psicoeducação, onde a gente quer fazer o processo de avaliação, e às vezes a gente quer acolher. Então, para o nosso processo de trabalho também, às vezes facilita, naquele momento, a gente estender um pouquinho o horário, mas isso é para a gente. O paciente, ele está adquirindo um tempo de 50 minutos. É muito importante que isso fique claro para ele, porque às vezes o paciente, né, ele chega atrasado e ele quer que a gente, né, ele quer ter os 50 minutos ali, 1 hora, né, e é importante que ele entenda que existe dentro desse contrato, essa hora contratada, e a gente tem compromissos depois, né? É 1 hora, é essa hora que ele está pagando. Ele paga a hora, né, de serviço da gente, né? E claro, a nossa competência ali também, né? Mas a hora, ela é muito importante nesse contrato. E aí a gente está falando aqui dessa questão de pagamento, né? Então, se a gente já pensou e a gente já entendeu, sem culpa, que o nosso trabalho é um trabalho legítimo, que requer tem um desafio grande, né? A gente precisa de especialização, a gente precisa fazer curso, a gente precisa comprar livros, a gente precisa de tempo para estudar, a gente não trabalha só lá naqueles 50 minutos ali, a gente trabalha todo um tempo depois, até para elaborar o processo terapêutico daquela pessoa. Então, o nosso trabalho é muito, muito trabalhoso. Então, requer que a gente tenha um ganho dentro das nossas regras aí de tabelas, né? Tem o mínimo, tem o máximo. A gente tem aí um parâmetro de como a gente vai cobrar. Agora, é importante que seja organizado também dentro desse contrato essa questão do pagamento. Vai ser pago semanalmente? Vai ser pago mensalmente? Vai ser pago um pacote? Você vai dar algum tipo de desconto com relação ao pacote? O pacote inicial do processo. E é importante, gente, essa questão de falta. Pessoa falta, a pessoa paga? Sim, a pessoa paga. A gente pode até definir um tempo que ela pode avisar a gente, 24 horas. Eu costumo dar 24 horas de antecedência. Se a pessoa não me avisar nesse tempo, ela precisa pagar aquele horário que ela contratou, e eu dei o horário, eu estava ali livre pro horário para ela, né? Eu guardei o horário, eu não coloquei ninguém no lugar. Então eu perdi também, né? Perdi meu tempo esperando a pessoa não veio. Então ela vai ter que pagar aquele tempo que ela me fez esperar. Isso tem que estar em contrato, para que a pessoa possa se conscientizar que, poxa, se eu faltar, eu tenho uma responsabilidade ali. Então, isso é muito importante também. Aí a pessoa fala assim, mas se a gente faltar? Se a gente faltar, é claro que a gente vai repor essa sessão, né? A falta foi nossa. Agora, a pessoa falta, tem a questão da reposição. A questão da reposição é legal que a gente deixe no contrato, que não é uma coisa fechada. E se eu faltar e avisar com 24 horas de antecedência, eu posso repor naquela mesma semana? Nem sempre. Então, a gente não pode prometer, porque às vezes não tem horário naquela semana. Então, já pensou, a pessoa, toda semana ela falta e quer remanejar, e ela fica fazendo uma bagunça dentro da nossa agenda? Então, é importante que a gente tenha um pouco de assertividade quanto a isso. Não, você pode faltar e a gente pode remanejar caso tenha horário naquela semana. Vai ter semana que não vai ter horário, né? Então, é algo ao paciente, ao cliente, refletir e pensar, né? Outra coisa que a gente precisa entender e pensar também nesse contrato, que muitas vezes a gente não se atenta a isso, mas a gente precisa ter lá no contrato uma questão de reajuste anual. Esse reajuste, gente, cada um vai definir como será feito, né? Qual a base de reajuste que vocês vão fazer. Mas é importante que se tenha isso dentro do contrato. Você pode flexibilizar isso? Pode. Você pode se flexibilizar isso. Caso você esteja com um paciente que, de repente, vocês conversam, falam, poxa, eu já tô com dificuldade de pagar aí, né? Naquele momento, momento de pandemia, você pode flexibilizar de alguma forma, né? O contrato é importante para as duas partes, como a gente está falando. Além de facilitar para a gente o nosso trabalho no decorrer do processo, para que não haja nenhum tipo de desvalorização, né, do nosso trabalho e falta de comprometimento do paciente, mas é importante para o paciente também saber que ele está também amparado de um profissional que não vai ficar faltando toda hora, um profissional que vai ficar trocando de preço o tempo todo, né, aumentando o preço aleatoriamente, um psicólogo que não vai ter sigilo, né, que eu acho que uma das maiores vantagens
do contrato para a pessoa é principalmente a questão do sigilo, né? Que, como eu falei, é uma coisa de mão única, né? Ele não tem a obrigatoriedade de sigilo porque o processo é dele, a vida é dele. A gente tá falando aqui do contrato presencial. Gente, o contrato online, tem alguma diferença? Agora, com relação ao que difere o contrato de psicoterapia online e o contrato presencial. Primeiro, gente, a gente inicia agora o contrato online, né? Tem umas diferenças. Primeiro, que é obrigatório, tá? O presencial não é obrigatório, mas é extremamente relevante que a gente tenha um contrato, tá? Eu aconselho vocês a fazerem o contrato por escrito. O contrato online, ele é obrigatório, tá? Pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, para que a gente tenha algumas questões ali. Quais as questões que vão, né, diferir ali? Vão diferir as questões relacionadas à própria plataforma que a gente vai atender, o tipo de segurança que a gente vai oferecer, tem que estar lá, né, classificadinho, né, onde você vai guardar essas questões, porque é uma questão de sigilo importante, né? A gente tem um pouco menos controle de sigilo quando o assunto é online, porque passa por uma via aí, né, diferente, não é uma via só verbal entre você e passa por uma estrutura de computador, né? Então é importante que o paciente entenda quais as possibilidades de segurança que ele tem dentro dessa plataforma, né? A questão da assinatura, gente. Assinatura, existem plataformas, né, para assinatura digital, que é importante que tenha a assinatura, tá? É obrigatório. E aí a gente indica uma plataforma que é Authentic, tá? É a que a gente indica lá no curso de psicoterapia online, authentic.com.br. Então, quando a gente vai contratar com o paciente a questão da psicoterapia online, é importante também que a gente faça uma breve avaliação se essa pessoa está qualificada a fazer psicoterapia online com você. Por exemplo, um paciente que não vai assinar o contrato comigo é um paciente que eu falo assim, poxa, não vai assinar esse contrato, é obrigatório e eu não vou no correio levar. Então, para mim, é uma regra. Tem psicólogos que não, ok, eu vou no correio e tudo mais. Para mim, não. Então, cada psicólogo vai ter alguns critérios, né? Vai ter que ter um critério ali também relacionado à tecnologia dele, né? Porque a nossa tecnologia, a gente vai ter que estar ali, garantida, internet de boa qualidade, estar num lugar fechado, um consultório, um escritório fechado, né? Tudo isso é importante para ele entender. Ela tá num lugar fechado, onde, né, tá só eu e ela, e a gente também precisa disso. A gente precisa de internet, minimamente que a gente possa fazer uma transmissão. A gente vai falar também sobre a questão do lugar também, né, fechado, onde a gente possa ter privacidade para esse trabalho. Então, esse contrato também é importante que se tenha essas exigências para a pessoa também. Vamos ver o que mais. Questão de faltas, remarcações, a mesma coisa do presencial, tá? Faltou, é a mesma coisa, 24 horas de antecedência, né? Eu acho que as cláusulas que modificam, no caso de questões online, eu acho que tem a ver mais com as questões de tecnologia que a gente tem que oferecer, né? De segurança. Legal, gente. Gente, um grande beijo, então. Aguardo vocês amanhã, 5 horas da tarde, na nossa VIP Class. Não esquece de abrir seus e-mails, não esquece de se inscrever na VIP Class e se inscrever no canal do YouTube também, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.